Muito bem-vindos, pessoal, a mais um Conversas com AK Games. No dia de hoje temos connosco o grande Dagod Como é que é? e o grande Mario. Alô? Hoje vamos voltar a Ok. falar outra vez aqui um pouco de Star Wars e o que poderia ter sido a verdadeira trilogia que os fãs mereciam. No episódio passado nós falámos da Jaina Solo, falei aqui um pouco dela e como a sua trilogia poderia ter sido incrível. Hoje vou falar de outra personagem, o Raven. Quem é o Raven? Perguntam vocês. Quem é o Raven Nass? Sim, diz. Vou-vos dizer. Epá, vocês não Conta estão tudo. preparados. Vocês não estão preparados. Ora bem, então quem era o Raven? O Raven era um Jedi Master, ok? Atenção, isto faz Certo. parte do Star Wars Legends, porque quando a Disney comprou, infelizmente apagou muita história e apagou a história do Raven. Mas, como eu referi também no vídeo anterior, o Raven no Rise of the Skywalker foi tornado canon, porque um daqueles batalhões Sith, aqueles Stormtroopers vermelhos, porque sim, eh, uma dessas Legions, um desses Squadrons, era o Squadron Raven, o Ok. Darth Raven, ok? Como tributo ao Raven. E agora, quem era ele? Ele apareceu pela primeira vez num jogo, no Star Wars Knights of the Old Republic, Ahm, e ele era um Jedi Master na altura. E ele era um estratega impressionante. Ele, além de ser muito forte na força, não é? Também era um estratega muito inteligente. E onde é que isso foi importante? Foi importante na guerra contra os Mandalorians. Antes do jogo, do Star Wars, Old Republic, Knights of the Old Republic, o Raven foi a peça fundamental na vitória da Old Republic contra esta ameaça que foi os Mandalorians. E como é que os Mandalorians se tornaram nesta ameaça? Tornaram-se nesta ameaça porque, ao contrário, os Mandalorians normalmente eles vivem em castas e divididos por grupos, não é? Cada grupo tem o seu líder, cada casta tem o seu líder e nunca forma um exército comum. Mas apareceu nesta altura, na altura do Old Republic, apareceu o Mandalorian Ultimate. O Mandalorian Ultimate era um Mandalorian, né? Claro. E ele conseguiu unir todos os clãs, todas as castas de Mandalorians, fazendo um exército formidável de, de guerreiros elite, porque todos os Mandalorians são muito bons a combater, e ele conseguiu unir aqui todos estes clãs, criando aqui um exército temível e começou a ameaçar a República. A República não queria saber, não queria saber, estavam. Eles não vão fazer nada, eles estão ali no Edge. E então os Mandalorianos começaram a conquistar mundos no Edge of the Galaxy, ali no mundo do Star Wars, ok? Ok. E isto estava a irritar o Raven. O Raven achava isto ridículo, o Jedi Council não fazia nada, a República também não fazia nada, e então o Raven decidiu bater com o punho na mesa e dizer: Não, eu vou fazer isto, mesmo contra as Mas ordens. Ele esse foi gajo pelo. era de Uhum. onde? Quem? Pertencia a quem? O Raven pertencia ao quê? Jedi. Ah, ok. Ele era um Jedi Master. Ele tinha o seu aprendiz que era o Malak. Ele aqui ainda era Jedi. E depois já vamos ver o Ok, que é que ok. aconteceu mais à frente. Uh, ele aqui começou a. Ele era uma pessoa do bem, não é? Isto estar a ver milhões de pessoas a morrerem, a ser conquistados pelo Mandalorian, estavam-lhe a fazer muita confusão. E esta passividade dos Jedi para com isto estava a irritá-lo e não era ele não se tinha juntado aos Jedi por isto, porque quando ele sempre ouviu, os Jedi ajudam, os Jedi querem a paz, mas aqui os Jedi estavam a fazer o contrário, estavam a permitir uma destruição imensa. E então o Raven juntou. Ele tinha muitos fãs na Jedi Order, porque ele era um Jedi Master incrível, ele era muito forte na força e tinha uma aura que juntava as pessoas. Está-me a faltar aqui a palavra, ele era carismático. Ele era muito carismático e até diziam, havia outros Jedi que diziam que
O talento dele, sabem que vários Jedi têm talentos, e o talento do Sim. Raven era conseguir juntar pessoas à sua volta, pessoas especiais. Conseguia chamar massas, tipo o Hitler, estás a ver? Sim. Estou a ver. Ele Espetacular. conseguia juntar Boa massas de pessoa então, pessoas. né? Pá, pronto, aqui era só nesse termo, não é? Que ninguém sabe bem como é que o Hitler conseguiu juntar os seguidores que conseguiu, com aquelas ideias dele, mas conseguiu. Aqui o Raven era um pouco isso, mas não com as ideias do Hitler, claro. Aqui o Raven era diferente, era uma pessoa carismática, e conseguia juntar pessoas à volta. E então criou-se um movimento que foi os Revazists. Era um grupo liderado pelo Raven, de Jedis. E além disso, a República começou a sofrer derrotas consecutivas contra os Mandalorians. Pois, começaram a tremer. E então, o grupo Ravenists, que tínhamos visto, liderado pelo carismático Raven, como já tínhamos falado aqui ainda há pouco, eles juntaram-se à República para combater os Mandalorians. O Raven, como eu já tinha indicado aqui, ele era um gênio a nível tático. Venceu várias batalhas contra os Mandalorians e conseguiram recuperar aqui o território que tinha sido perdido nos meses anteriores nas batalhas contra os Mandalorians. A Supreme Chancellor Tol Kressa depressa apontou o Supreme Commander da Old Republic, ajudando aqui a chegar aqui à batalha final. Batalha final essa que aconteceu na Battle of Malachor 5. Nessa batalha aconteceram coisas incríveis. Foi utilizado a Super Weapon, conhecida como Mass Shadow Generator. Vocês ouviram bem, pessoal? Mass Shadow Generator. Tipo, mais uma Death Star, estás a ver? Como se não bastasse. Para ser Assim, original, não é? Vá. exato, porque não é? Eu nunca se tinha visto um laser destruir boas cenas. E então, como aquilo era um protótipo, aquilo precisava de tempo para carregar. E eles precisavam de tempo. E então houve uma Capital Ship e mais umas Frigates que o Raven pediu para eles aguentarem o máximo que conseguiram. E houve uns problemas no canhão, o canhão não disparou logo. E ele, quando disparou, e vejam isto, quando disparou, o pessoal ainda estava vivo na Capital Ship e ele destruiu, inclusive, a Capital Ship e 90% da frota dos Mandalorians. Com isto, o, o Mandalorian Ultimate ficou incrédulo como é que era possível a Old Republic ter um comandante com este sangue frio, com esta disposição, este tipo de estratégias e pediu um combate one-on-one contra o Raven. Ok? Ok. Já Mas a podem. tal frota dos Mandalorians, eles fizeram, ou basicamente organizaram as naves como eles fazem nos filmes, não é? Puseram-nas todas em filinha. Possível. Possível. Pois. Porque, é assim, pronto, aquilo era uma, uma arma com um alcance tipo a Death Star, não é? Mas sim, de certeza Sim, que está era. bem. Isto é livre, Estamos a portanto falar uma do pessoa espaço, não não. é? Mas sim, Exato, é do sim. mesmo universo, eles devem usar as mesmas táticas. Claro que sim. E se Vamos calhar até meter as havia naves o lá. mais perto umas das outras possível. Isso. E sem disparar umas para as outras, estão só a olhar umas para as outras. Sim. Ok, parece-me bem. E então eles fizeram one-on-one e o Raven, claro, derrotou o Mandalorian Ultimate e ele ficou líder dos Mandalorians. O que é que isso significa? Quando no lore dos Mandalorians é tudo feito por luta. Se tu queres o lugar do chefe, tens que ir lá bater no chefe. Se tu ganhares, ficas o chefe. O Raven Ok. ganhou, roubou o capacete, ou seja, ficou o chefe, o líder das tribes dos Mandalorians e escondeu o helmet do Ultimate. Okay, que tinha um simbolismo fortíssimo. Para quê? Para que os outros clãs não pensassem em voltar a fazer uma coisa destas. Okay? Ok. O que é que aconteceu? Como vocês podem imaginar, o Jedi Council foi contra isto, a Old Republic era contra isto, e o Raven ficou a ser perseguido como um fora da lei, não Sim. é? E durante quando ele andava a fugir, ele e o aprendiz dele, o Raven tinha sempre uns sonhos,
de um mal que aí vinha, um mal que aí vinha, ele tinha que ir combater, e ele e o aprendiz dele foram tentar combater esse mal, para um Outer Rim, para um planeta. Eles foram lá e desapareceram, tipo, o Raven desapareceu, o Malak desapareceu durante anos, nunca mais ninguém se ouviu falar dele. E de repente eles aparecem no Knights of the Old Republic como Darth Raven e Darth não, que ele era o aprendiz, e o aprendiz, o Sith Malak. O que é que aconteceu? O Imperador, na altura do Sith, conseguiu converter o Raven e o Malak, fez uma lavagem cerebral e tornou-os maus, tornou-os Ok. pessoas para o Darkseid. E isso tornou-os no jogo que nós conhecemos, no Knights of the Old Republic. E porquê é que eu adoro esta personagem? Esta personagem é muito boa porque tu tens a parte em que ele era um Jedi Master, ele fez de tudo para trazer a paz, mas depois passou um bocado para o Darkseid, como sacrificar pessoas, isso não é o Jedi Way, não é? Nem é a maneira de qualquer general combater, não é? E ele aí já estava a passar um bocadinho para o Darkseid. O Imperador aproveitou-se disso e criou o Darth Raven, o mítico Darth Raven. Depois o Darth Raven, ele deu uma frota ao Darth Raven, ele veio para a Old Republic e o plano do Imperador era ver como é que estavam as forças da Old Republic, se era uma boa altura para atacar a Old Republic ou não. E o Darth Raven foi este teste para testar as forças. O Darth Raven veio, causou imensas dores na Old Republic, como nós vimos no jogo. E depois no jogo, o Malak trai o Darth Maul, o Darth o Darth Raven. Ele fica ferido gravemente, o Raven. Os Jedi salvam o Raven, porque os Jedi têm aquele código que nunca matarei o meu inimigo, vou torná-lo prisioneiro, e eles apagaram a memória do Raven. Ou seja, eles curaram o Raven e apagaram a memória. E aí começa o jogo. Que nós Portanto, conhecemos. isto tudo era antes do jogo? Yeah. Mas de onde é que vem essa história? Isso está no jogo a contar isso tudo ou Não, é outra é pessoa? livre. Ok. São livres. Parece Mas no bem. jogo também há referências naqueles. Sim, imagino sim. Portanto, o gajo levou 2 lavagens cerebrais. Yeah, basicamente. Antes de começar a história. Antes de começar a história já levava com 2 lavagens cerebrais. Parece um bom começo. Depois no jogo tu tens aquela curva, não é? Que tu nem sabes que é Jedi, depois descobres que tens força. Os Jedi dizem que tu és o primeiro adulto a ser aceito na Jedi Academy, mas é mentira, né? Porque já tínhamos feito esse percurso todo. E depois tu és fortíssimo, e depois há uns Jedi Masters do Conselho que querem tirar-te a força, por lá num ritual marado, mas a Bastila impede. A Bastila é uma Jedi Knight que é também muito poderosa e também faz parte do jogo. Tu também podes jogar com ela. E depois o Malak aqui, o Darth Malak é que é o vilão, e depois o objetivo é derrotar o vilão. E tu tens aqui uma personagem que era um Jedi Master, tornou-se o Pickle ali, tipo aquele Jedi que tinha uma fanbase, na altura, fanbase, mulheres a gritar e depois tens uma descida que ele cai para o Dark Side e torna-se tipo o Darth Malak, Darth Raven completamente fortíssimo. E depois volta outra vez Jedi e aqui pois sim, com um caminho limpo, torna-se um Jedi, volta a derrotar o Malak no fim, né? No fim do jogo. Tu derrotas, depois do jogo, tu já não és Jedi, o Jedi, a Jedi Order quer-te outra vez, ele diz, vamos-te aceitar outra vez, tu voltaste a ficar bom e vamos-te absolver todos os teus crimes. Ele disse, não, eu não quero, eu não preciso da vossa absolvição para nada, eu não concordo com os vossos métodos, eu vou ser um Jedi, um Grey Jedi, sem afinidades à Jedi Order, nem afinidades ao Dark Side, eu não sou nada, eu sou um Force User. Pronto. Okay. Ele Portanto, ele fez reset, basicamente. Sim, fez reset, sim. Ou seja, como nós sabemos, eles levam uma lavagem cerebral quando tu és tornado Jedi, não é? Quando tu vais para lá em bebê e aquilo e levas aquela doutrina, não é? Jedi, Jedi, Jedi. Depois ele levou a do Dark Side e na última lavagem cerebral ele conseguiu ser ele próprio, sem ideias, não é? Ele lembrava-se dos dois lados, não é? Que ele depois recuperou a memória. Ele lembrava-se dos dois lados e viu que, não, espera, os dois lados estão errados. Eu quero seguir o meu caminho. E quero seguir o meu caminho como o Grey Jedi. E depois ele casou com a Bastila,
tiveram um filho, o filho não era Force User, ele tinha os dois pais eram fortíssimos, mas ele nasceu sem Force, sem a força, ele tornou-se num político muito conhecido naquela altura. E vocês perguntam, o que é que aconteceu ao Raven? O que aconteceu ao Raven? Sim, diz. Vou-vos contar. Isto foi num livro que eu li depois, que é O Fim da História do Raven. O Raven continuava a ter sonhos e premonições que vinha aí um mal enorme, que era o Imperador. E ele decide, ele fala com a Basta e diz, olha, eu tenho mesmo que ir, a força está-me a chamar, eu não consigo impedir este calling, digamos assim. Eu tenho que ir tentar acabar com este mal porque ele vai destruir a galáxia e tudo o que nós gostamos. Vai destruir tudo. E o Raven Ok. vai. No KOTOR 2 da GOT, tu jogas com outra personagem, não sei se te lembras. Tu chegaste a jogar. Eu não sei, se calhar não joguei. Ok, no Eu KOTOR lembro-me 2, do primeiro. No segundo havia um robô na tua party. isso era o Ou era o primeiro. primeiro? Era o Então primeiro. só joguei o primeiro, se calhar. Ok. É que no segundo tu jogas com uma pessoa que esteve na guerra contigo, estás a ver? Com Ok. uma gaja que esteve na guerra contigo, tu jogas com ela ah, e ela. Opá, ela. Pá, vamos dizer as coisas como são. Ela tinha uma paixão assolapada pelo Raven, ok? E ela, o Raven nessa altura já tinha desaparecido. ahm, e ela vai à procura do Raven. E no livro, tu vês a história. O Raven vai à procura do Imperador. Ele chega lá, consegue descobrir o planeta do Imperador lá bué de longe, no Outer Rim. Anda lá escondido e depois encontra a gaja, encontra-o. Ok? Ok. E eles os dois vão lutar. E depois eles também arranjam lá um Sith Lord e conseguem não enganar, endrominar o Sith Lord e o Sith Lord vai com eles. E vão os três, tipo um Strike Force, estás a ver? Uma partida de três. Um Strike Force contra o Imperador da altura, que era um Imperador fortíssimo. Tipo, eu depois vou falar dele também noutra altura. Mas é, pá, com 100% de certezas que era o Force User mais forte de sempre. Tipo, uma cena completamente ridícula, ok? E eles vão em Stark Force, eles começam a combater contra o Imperador. Como eu já disse, o Imperador é ridículo. O Imperador tipo, faz um Force Bolt, não é Lightning, ele é um Force Bolt e o Raven vai voar tipo 3 andares, está a ver? Fica logo inconsciente no chão, depois fica o Sith Lord e a gaja a lutar contra o Imperador, depois a gaja perde também, e quando o Imperador vai desferir um golpe na gaja, um golpe fatal, não é? Vai matar a gaja, o Raven acorda e consegue salvar a gaja. Mas o Sith Lord, nessa altura, o Sith Lord pensa assim, fogo, então, mas o Raven podia ter morto o Imperador, porque o Imperador estava de costas, não é? Ele ia dar o strike na gaja, não é? Estava completamente indefeso e prefere salvar a gaja. Não, estes gajos são parvos. E então ele trai, nesse momento, o Raven salva a gaja, ficam os três a olhar para o Imperador, não é? O gajo, o Sith Lord, mata a gaja por trás, estás a ver? Decapita a gaja. O Raven fica Certo. sozinho contra eles os dois. O Raven é subjugado e depois o Raven fica a ser torturado durante a eternidade porque fica a ser uma bateria para o Imperador, estás a ver? Tipo, o Imperador mantém-o vivo, tipo numa cápsula, estás a ver? E suga-lhe a Force para ele. E tipo, a Life Force. E vai mantendo-o vivo para lhe sugar a força. E depois isso vai ter Parece-me aquele bem. MMO que saiu do Star Wars. Depois tu vês essa história dele. Então o que é que acharam, Ok. pessoal? Acham que isto não dava uns É filmes fixes? espetacular. Melhor história de sempre, né? Era melhor que o Last Jedi, né? E o Force Awakens. Pá, vamos a ver, não é muito difícil. Sim, não é muito difícil. Não, mas agora Mas a por falar a acaso é sério, o que é que engraçado. achavam? Tudo isso que contaste, mais uma vez, só me faz lembrar duas coisas, ou se calhar não é duas, é três, que é o facto da Disney, ao comprar Lucasfilm e todos os direitos do Star Wars, realmente a Disney parece uma evil corporation, como a Umbrella Corporation, que comprou tudo para destruir tudo, né? De repente todas essas histórias passam para Legends. Eu não quero imaginar os fãs que compraram todos esses conteúdos, não quero imaginar as pessoas que escreveram e desenharam e fizeram jogos, nem quero imaginar o que é que o Jorge Lucas deve pensar de alguém que compra o seu património para depois dizer nada disto existe, para depois É. criar um novo, não é?
E o que seria realmente, por exemplo, pessoas fazerem isso à obra do Tolkien ou do Martin, era interessante. E por acaso Nem até há um esse. vídeo muito pequeno no YouTube que é a Kathleen Kennedy a dizer que nas reuniões que tinha quando estavam a criar novas ideias para filmes, era dizer o que será que o Jorge Lucas pensaria disto, não é? E então toda a gente gozou com ela porque parecia que ela estava a falar como se o Jorge Lucas já tivesse morrido. Yeah. E esse vídeo está na internet para quem quiser ver, não é? Ridículo. Mas a cena A cena parva mais estranha. Desculpa. é rápido. A cena parva é que o Lord of the Rings funcionou e era uma história que já existia em livros. E funcionou muito bem. Porquê? Porque foi fiel aos livros. Claro que houve ali umas mudanças, porque há coisas que não funcionam muito bem em filmes, mas o core está lá, dos livros. E porquê é que Star Wars não poderia funcionar? Não percebo. Não, É poder verdade. podia. Poder podia, mas isso aí vai um bocadinho de encontro ao que eu ia dizer há pouco. Que é, até do ponto de vista da própria Disney que comprou Star Wars. E aparentemente compraram aquilo por mais dinheiro que aquilo valia. Ah, eles compram todo esse universo e todo esse conteúdo, não é? Livros e, sei lá, centenas de histórias que eles tinham. E que a primeira coisa que fizeram foi dizer, bem, isto agora não existe. Para tu que compras o universo de Star Wars e depois mandas o conteúdo todo fora, é estúpido, não é? Até da Não, parte não de quem faz compra. sentido. Porque tu tens todas essas histórias que já têm princípio, meio e fim, que podes simplesmente transformar em filmes, certo? Yeah. Ou no que quiseres, ou em jogos, ou whatever, porque muitas dessas coisas são só livros. Sim, 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 sim. Sim, é como tudo. Uma boa parte desses livros provavelmente são estúpidos e não fazem sentido. Ou então contradizem outros. Porque são N pessoas a fazer histórias. Não é só o autor, não é? O Jorge Lucas fez a cena inicial e depois a partir daí foram pessoas aleatórias que fizeram e ele só deu o ok. Pronto. Mas não há uma coesão de que veria se fosse a mesma pessoa a fazer tudo, certo? Pronto. Mas isso não é razão suficiente para tu chegares e dizeres, bem, isto agora é tudo lixo e o que vai ser canon são só tipo estes filmes específicos e o que nós vamos fazer a partir de agora, certo? Não faz sentido. Basicamente eles mandaram um tiro nos pés com essa história, não é? Sim, sim. Sim. Até Porque porque eles não criou tinham uma que onda sequer. de má vontade dos fãs, não é? É, sim, é à vontade deles próprios. Porque se eles não tivessem dito isto agora não é canon, eles não perdiam nada com o negócio. Continuavam a vender esses livros antigos e continuavam a poder fazer estas histórias. Porque estas histórias que eles fizeram, desta nova trilogia, não vão contra o que é agora considerado Legend. Ou melhor, Por exemplo, o Walking elas. Dead não Sim, rejeitou, disse que há o universo da BD e há o universo da série de televisão. Não sim, rejeitou mas nenhuma, não é? aquilo não entra em conflito, os novos filmes. Onde os filmes entram em conflito, e os filmes novos entram em conflito com os anteriores, portanto, vamos à questão do que é canon. Portanto, se tens uma coisa que contradiz outra que já existe, uma das duas não pode ser canon. Portanto, ou os filmes novos são canon ou os antigos são canon. Mas, se eles já fazem isso em relação aos filmes antigos, também fazem isso, obviamente, em relação aos livros e jogos que eles disseram que não são canon. Portanto, podiam ter mantido isso tudo, Sim, sim, não é? sim. Se eles não É queriam verdade. saber de canon para nada, podiam ter mantido as coisas todas e continuado a vender as coisas antigas. É como se criassem dois universos paralelos, não é? E há É, aqui Podiam um. fazer assim. Sim, sim. Nenhum deles deixou de existir, não é? E há aqui um ponto Enfim. curioso que eu não sabia, e esta é para o Mário. Gosta Sim. muito da série. Sabias que no Star Wars do Clone Wars, lembras-te daquele na terceira season, quando apareceu o filho, a filha da Força e o pai? Sim. No Sun, ou seja, o do Dark Side, era para aparecer dois Sith Lords, que era o Darth Bane e o Darth Raven. Mas depois foi cortado do episódio. Decidiram cortar isso, porque supostamente era para mostrar que ele estava, ou seja, o Sun estava a ser conduzido por dois Sith Lords. Por isso é que ele era assim tão mau, porque estava a ser controlado por dois Sith Lords. Mas depois decidiram cortar essa parte do episódio, mas é possível ainda ver no bonus content, no, no Ok. Blu-ray. Existe lá Por essas acaso cenas. não. Por acaso não sabia. Mas achei engraçado que há pouco estavas a falar do poder
do Raven, e ao início ele pareceu-me um poder fraquinho, que era o poder de empolgar as pessoas e de manipular as massas, não é? Sim, Mas isso não é um sim, poder sim. específico. Isso era simplesmente ele era carismático. Pronto. Sim, sim. Sim, exato, exato. E depois referimos a questão do Hitler, como é que o Hitler chegou lá. Sim. E existem documentários muito bons, alguns até feitos por youtubers. Mais uma vez, não se percebe porque é que atacam tanto os youtubers, que explicam bem, eu já sabia, não é? Que o Hitler chega ao poder, e pronto, é só um pequeno parênteses que eu queria acrescentar. Ele chega ao poder porque houve um assassinato do arquiduque da Áustria, feito por um sérvio, ou um grupo de sérvios. Depois, por uma política de alianças que existia na altura, todos os países da Europa foram arrastados para a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha acaba por perder a guerra, é o lado que perdeu, não é? E foi sujeita a condições de país derrotado de pagar indenizações terríveis aos restantes países, indenizações de guerra, não só em dinheiro como em territórios. E isso criou uma crise económica na Alemanha, criou má vontade dos alemães em relação a tudo, e o Hitler sobe exatamente por isso, porque as pessoas, quando estão revoltadas, agarram-se a ideias que são um bocado perigosas. Extremismos. Não é? Extremismos, exatamente. Né? O Hitler aliás, chega ao ele. poder, porquê? Porque aproveita-se do mal-estar que a Alemanha tem, da injustiça que ela foi sujeita com o fim da Primeira Guerra, porque a Alemanha não tem culpa da Primeira Guerra, ela acontece por um conjunto de circunstâncias. E depois o Hitler realmente tinha aquele poder que sabia realmente utilizar a propaganda, como ninguém sabia, não é? Na altura, a propaganda não era uma coisa tão importante, e realmente também sabia empolgar as massas, não é? E foi assim que ele chegou ao poder. Yeah. E com certeza que ele, nos primeiros discursos que fez, não começou logo em modo hardcore, não é? A cena Sim, deve ter começado soft, a falar o que as pessoas queriam ouvir e eventualmente evoluiu para o que evoluiu. sim, sim, claro, isso tudo vai sendo por fases, não é? Exatamente. Isso também faz lembrar, lá está, o aspecto que eu achei mais interessante do Batman vs Super-Homem, foi a questão também política, em que o Lex Luthor engendra um plano para destruir o Super-Homem exatamente pela política e pelos mídias, né? Isso foi o aspecto que eu gostei mais desse filme, que é um filme que eu adoro e que dou-lhe sempre nota máxima, mas eu sei que sou uma minoria, é um dos filmes mais polémicos que existe, mas eu achei Yeah. esse aspecto do filme super interessante. Esse filme, se não tivesse aquela sequência dos dois a usarem o nome da mãe, em vez de dizerem a minha mãe, era muito mais bem aceito. Porque A essa Marta. sequência, estava horrível. Isso do cabo da cena. Mas eu sou um defensor desse filme e do Zack Snyder. Vamos ver agora como é que vem aí a nova Snyder Cut. Vamos ver como é Sim, que sai. Pois, vamos eu ver se há estou. alguma coisa de jeito. Sim, eu tenho uma esperança enorme que isso seja um sucesso. E se isso for um sucesso, quem sabe podemos ter algo parecido para tentar manipular esta última trilogia, fazer um remake dela, embora acho que não vá por aí. E nem me interessa muito, porque aquilo é tudo tão mal, porque aquilo não tem salvação possível. Mas quem sabe o Game of Thrones pudesse voltar para ser salvo com um remake qualquer e novas filmagens. É um sonho, eu sei que não passa de um sonho, mas é um sonho que eu tenho. Pois, Um dia. Exato. Mas não parece. não sei porque mesmo que houvesse alguma coisa, aquilo já não ia ter a fama que teve, não é? O pessoal ficou tão desiludido com aquilo. Porque a maioria das pessoas que via aquilo eram pessoas que não seguem a história, não é? Não seguem os livros e não sei o quê. Simplesmente aquilo era popular e as pessoas viam simplesmente por ser popular, não é? Pronto. E obviamente depois gostavam do que viam, não é? Senão não Mas a continuavam. maioria dos normies também não gostou do final do Game of Thrones. Não, é isso que eu estou a dizer. Por isso mesmo. Por a maioria das pessoas que viram a série serem o considerado normie, mesmo que aquilo levasse agora um remakezito, essas pessoas todas se calhar já não voltavam. Sim. Não sei, podia-se criar às vezes um movimento que criasse uma bola de neve, não é? Pois, já, existe, pronto, existe essa possibilidade. É um sonho que eu tenho que não vai se realizar. Sim, mais perto do que isso está de acontecer, está a próxima série do Lord of the Rings. Pois isso realmente. Bem, isso Vai ser isso genial. merece conversas só para É ele. verdade. Vai ser genial essa cena. E Enfim. por falar em séries e filmes, temos que falar
do Metacritic e da sua grande mudança, Sim. não é, da gata? Eu posso fazer um resumo do que aconteceu, né? Ou o que vai acontecer de agora para a frente já começou, portanto, enfim. Vocês lembram-se aqui há tempos quando foi aquela obra-prima cinematográfica que foi o Captain Marvel, não é? Vocês lembram-se Ah, desse filme, não é? Que foi ensanduichado Sim. entre o Endgame e os dois filmes, não é? As duas partes do fim daqueles 10 anos da Marvel. Ahm, e que eles deram a entender que, pessoal, Captain Marvel e tal, vejam este filme se querem perceber o que vai acontecer no final. Depois ela não aparece quase, tá? Ela aparece tipo 2 minutos. ainda bem que eu não vi. Não perdeste grande coisa. Ahm, Vocês lembram-se que o pessoal na altura não gostou muito desse filme. Foi estranho. Deram más notas e fizeram reviews negativas. E na altura era o Rotten Tomatoes e outras, né? Porque estamos a falar de cinema. Ah, e o filme foi tipo o filme mais protegido de sempre, não é? Como vocês se lembram. Inclusive, o Rotten Tomatoes lembrou-se de modificar todo o sistema que tinha para impedir as pessoas darem notas negativas, basicamente. E então a maneira que eles arranjaram na altura foi e tal, agora só quem dá notas aos filmes são quem compra bilhetes através do nosso sistema. O cena Rotten Tomatoes faz parte de uma cena que vende bilhetes e só quem compra bilhetes a partir daí é que podia então dar a tal nota. Que contando para a nota normal, não é? Depois eu acho que há lá um sítio onde tu clicas e vês as notas das outras pessoas todas, mas está tipo escondido num submenu. Pronto, eles fizeram essa história. Claro que deu merda logo a seguir, porque depois eventualmente veio um determinado filme chamado Rise of Skywalker, que devia estar a levar com o mesmo tratamento, porque também foi uma pérola cinematográfica, e então, ao estar a levar com o mesmo tratamento, o que eles fizeram foi simplesmente, em vez de mostrarem a nota do Rise of Skywalker, quando tu acedias à página desse filme, vias a nota do episódio 7, como é que ele se chamava? Force Awakens? Last Jedi? Não, O Force Force Awakens. episódio Awakens, sim. é Da o Force Sim, Force Awakens. Awakens. Force Awakens tinha 86 e o Rise of Skywalker teve 86% sempre. Desde o primeiro dia, até, se calhar se forem lá agora ver, continua com 86%. Aquilo nunca mudou e as notas foram aumentando. Às tantas havia tipo dezenas de milhares de notas e aquilo nunca tinha nem subido nem baixado dos 86%, que é exatamente a mesma nota do outro filme. Estranho, não é? Portanto, eles fizeram a história toda de agora só quem compra bilhetes é que pode dar nota e depois, afinal, mesmo comprando bilhete, não, podes dar nota, mas a nota não está visível. Que o que vês é uma nota foi lá martelada por alguém e ficou a ser 86% para sempre. Então agora, com esta história do... eles não falam especificamente de ser do Last of Us 2, né? Mas o timing é impecável e toda a gente que sabe que o último jogo que deu assim a controvérsia a esse nível foi o Last of Us 2. O Metacritic, que é uma cena semelhante, não é? Ou outro, mas para jogos, tu chegas lá e dás a tua nota e aquilo vai de 0 a 10. Fez uma cena semelhante e a desculpa que eles dão é agora nós queremos combater review bombings, não é? Porque as pessoas foram lá, chegaram lá e deram 0. Ora, por causa da merda toda que estava a ver. Só que também havia gente, como nós já falámos há 2 semanas atrás ou o que foi, havia montes de gente a dar 10. Porque são as duas Sim. únicas notas, aparentemente, hoje em dia. Só dás 10 ou dás 0. Pronto. E obviamente que os 10 não contam, não é? Os 10 não contam como review bombing, só contam os 0. E eles viram-se e tal, nós vamos combater review bombing. Vamos a partir de não sei quando, já foi, já passou essa data. Os jogos agora só pode ser dada a review ao fim de, acho que é 24 horas de jogo sair. E o que acontece? Tu vais antes das 24 horas e o jogo tem lá uma mensagem a dizer tal, vais jogar o jogo para depois poderes dar uma nota no futuro. Ou assim uma treta. Assim uma coisa desse género. O que é que eles conseguem com isso? Não combatem review bombing nenhum, não é? Porque depois, quando eventualmente tu podes dar a nota, podes dar 0. E podes chegar lá com 100 contas diferentes e dar 100 zeros. Portanto, isso não combate absolutamente nada. O que eles conseguiram com isso foi dar as primeiras 24 horas, ou dependendo do fuso horário do país em que estás, não é? Eu estava a falar com o Mário há bocado. O jogo, quando sai aqui, se o jogo sair durante a tarde em Portugal, não é? Aqui sai 9 horas depois. Significa que vai sair tipo à meia-noite ou à 1 da manhã.
nessa altura eu não vou conseguir ver nada, mas eu já tive esse dia à espera, porque esse dia já foi o dia em que o jogo sai, para mim, certo? Mas a essa hora eu já não vou conseguir, apesar de poder comprar o jogo, por exemplo, à meia-noite ou à 1 da manhã, eu não posso ver reviews, independentemente de ser o modo antigo ou o novo. Só que o que acontecia é, eu no dia a seguir conseguia ver reviews. E então decidir se eu fosse fazer isso. Obviamente não é isso que eu costumo fazer, não é? Que, aliás, o que eu aconselho é não fazerem isso. É verem reviews de pessoas com quem concordam, seja de youtubers, seja de sites, e verem gameplay e decidirem por vós próprios. Aqui nos Mas, ZK Games também. sim, exatamente. A nossa opinião é melhor que a dos outros, aparentemente. Exato! Tem É, que ser. yeah. E então, não é só agora o dia a seguir que eu posso ver as reviews, porque eles decidiram estender aquilo 24 horas. Então, eu já tive o dia 1 à espera, porque aquilo só sai tipo à meia-noite. Obviamente, à meia-noite nunca ia ninguém pôr as reviews, porque as pessoas primeiro vão jogar um bocado o jogo, não é? Nem que seja 1 ou 2 horas. E agora não podem de todo. Então, eu tenho que passar o dia 2 também à espera, porque é as tais primeiras 24 horas. E só no dia 3, para mim, é que eu consigo então ver reviews, certo? Mas, durante todo este tempo, estão lá os 100% dos críticos, ok? E o que eles conseguiram foi garantir aos developers, seja eles quais forem, que os primeiros 24 horas ou 48 horas, né, dependendo do país onde a pessoa está, eles têm as vendas garantidas sem user reviews. E obviamente que as reviews dos críticos são 100%. Pronto, foi isso que eles Não faz conseguiram. sentido. Com a Não faz desculpa sentido. de vamos impedir review bombing. Mas assim Por tem que ser acaso para os é- dois lados. Sim, mas a cena é que a review dos críticos está sempre nos 100%, certo? Portanto, mesmo que eles impeçam users a dar 10, tu tens críticos a dar 100%. Eu, por acaso, tenho que vos confessar uma coisa. Quando foi o The Last Jedi, eu fui um daqueles que fez review bombing. Eu inscrevi-me no Rotten Tomatoes, coisa que nunca Sim, tinha sim. ligado nenhuma, e fui Eis, lá dar a nota mínima possível. E a minha eis, nota também foi anulada, porque eu mais tarde, quando quis eis. ver aquilo que tinha feito no Rotten Tomatoes, acho que Não tinha estava lá. dado a nota máxima a um filme que eu adoro, que é o Sucker Punch, tinha dado a nota mínima ao The Last Jedi. E isso tudo foi apagado. Pois. E voltei de malas e bagagens para o IMDB, onde eu continuo, onde também se pode dar notas a jogos de computador. E é engraçado analisarmos o que aqui está, porque estamos a falar de cerca de 13 mil pessoas que votaram, a média dá 7,9, que é uma nota que é sensivelmente ou ligeiramente superior à pior nota que os críticos dão no Metacritic. E depois o que é que acontece? Temos review bombing, mas ao contrário, a nota 10 é dada por 47,8% das pessoas, a nota 1, que é a nota mínima, é dada por 16,1, muito inferior, e a nota 9, 13,9, quase ao mesmo nível que a nota 1. Moral da história, review bombing não é para baixo, é para cima. E depois, eu dei nota 7 aqui, como dei quando falámos no nosso conversas, também dei nota 7 ao jogo. O jogo tem aspectos positivos. Mas é interessante, a nota dos 1000 melhores votantes do IMDB, do qual eu à partida faço parte, porque eu já classifiquei 400 ou 500 filmes e séries, não sei bem, não faço ideia, e a nota é 6,2, ou seja, as pessoas que vão ao IMDB para votar com regularidade e com mais sinceridade e coerência dão 6,2. Os votantes dos Estados Unidos dão 8,1 e os votantes da Europa dão 8,0. É interessante ver, porque realmente as notas valem o que valem. E eu pensava que a mediana podia ser melhor. Não, a mediana, neste caso, dá 9 e a média dá 7,5. Portanto, a mediana nem sempre é melhor que a média aritmética. Pois, exato. E o que eles tinham que fazer, o que estes tipos de sites têm que fazer, é esse tipo de sistemas como tu estás a falar. No caso do IMDB, é tipo os melhores, quê? Que tu chamaste há Aqui pouco, foi ao os sistema. melhores 1000, o top 1000 de votantes. Sim, Portanto, mas como é que se chamam essas pessoas? destas 13 mil pessoas, eles foram ver quais são os 1000 que mais têm contribuído para a Pronto, exato. classificação dos filmes Exato. e jogos no IMDB. Exato. E esse tipo de sistemas que tem que ser feito, não é? Não é como o Sim. Rotten Tomatoes em que diz não, agora as únicas notas que contam são as notas das pessoas que nos deram dinheiro. Sim, obrigado. É fazer exatamente cenas desse género, que é, ok, se tu criares agora uma conta só para dar nota a este jogo, com 0 ou com 10, essa nota não vai ser relevante. Vai estar lá, alguns, num separador, mas não vai ser a nota que nós vamos mostrar. A nota que nós vamos mostrar vão ser de contas que estão confirmadas, que já deram notas a muito conteúdo. Certo? E é isso, é o tipo de coisas, não tem que ser exatamente assim o sistema.
Esse é o sistema que, pelos vistos, o IMDb faz. Mas tem que ser coisas desse género, não é? Faz sentido, faz. Porque tu não consegues garantir que as pessoas compraram jogos ou não compraram jogos. A menos que seja na plataforma em si. Por exemplo, a Steam faz isso. A Steam, se for ver as reviews, quem pode escrever reviews são pessoas que jogaram o jogo. E não só é isso, não só tens essa garantia, como a Steam diz-te quanto tempo é que eles jogaram. Não é? E tu podes ver uma nota de um gajo que tem 5 minutos de jogo, se calhar a review dele não conta. Não conta para nada. O que o gajo está a dizer é lixo. Mas se calhar se fores ver um gajo que tem 1000 horas e diz, este jogo é mais ou menos, se calhar aquele jogo é mais ou menos. Sim. Mais um aspecto interessante destas estatísticas, porque isto depois está por aspectos demográficos e por sexo. As pessoas com mais de 45 anos são as que menos gostaram do Last of Us 2. E no caso das mulheres, foram as que menos gostaram a partir dos 45 anos, sendo que só votaram 32, né? E as que gostaram mais tinham menos de 18 anos, e deu uma nota 9.7, mas lá está a dizer que foram só 3 pessoas. Né? Portanto, estas notas do IMDb são muito interessantes, porque depois têm as estatísticas todas apresentadas por aspectos demográficos, por sexo, são da Europa, são dos Estados Unidos, os tais votantes que votam muito, e os críticos também, sendo que no IMDb as pessoas pouco dão importância aos críticos. Pois, por quanto mais credível é a nota dos utilizadores, e aí depende dos tais temas que estávamos a falar há pouco, menos relevante é a nota dos críticos que são comprados. Muitas vezes não são comprados diretamente, não é? Provavelmente não tens a Disney a passar um cheque a um crítico, não é? Mas tens de outras maneiras. Tens, ao garantir-lhes acesso, não é? A antestreias e a exclusivos, entrevistas exclusivas e whatever, como aquele gajo da Naughty Dog fez, em que ele foi a um canal de YouTube, não é? Fazer uma entrevista com mais 2 voice actors. Tu não consegues isso se não fores mega chill. Exatamente. Sim. Pronto. Exato. E é esse tipo de cenas que depois dão-te views, porque as pessoas querem saber o conteúdo o mais antes possível, não é? Portanto, se tu tiveres acesso a um jogo ou informação sobre qualquer coisa que está na onda uma semana antes, as pessoas vão lá ver. Não é? As pessoas andam à procura e vão encontrar o teu canal ou o teu vídeo, porque é o único que existe, certo? Ou se não for o único, só existem para aí 10 outras pessoas. Não é? Que foram escolhidas a dedo. Agora, porque é que foram escolhidas a dedo? Porque todos eles são mega chills e vão dizer bem. Tu não vais selecionar gajos à toa e dizer, olha, toma aqui este conhecimento que mais ninguém tem e agora fazem um vídeo. E depois tu fazes um vídeo a odiar, não é? Obviamente que ninguém faz isso. Ninguém que quer vender um produto faz isso, não é? Sim. Eu por acaso não sabia que o IMDb estava assim, mas está muito bom. Esse sistema está muito interessante. É assim. Quanto mais votos tem, mais credível é. Exato. Yeah. Eu, por acaso, queria acrescentar só aqui 2 pequenas notas, que é uma sobre quando falámos do Last of Us 2. É para corrigir a nota, porque não a nota do jogo, mas o facto de eu ter dito 2 coisas incorretas, que eu até coloquei lá uma mensagem, e um dos aspectos é que realmente o grupo da Abby tinha uma viatura que estava na garagem antes de matarem o Joel. E a outra situação tem a ver com o facto de quando a Abby está numa viatura militar onde está a tal rapariga muito grávida, quem está a atacar não tinha viaturas, tinha cavalos. O outro aspecto que eu queria corrigir é que eu disse em relação à última trilogia, eu disse que dava nota de 0 ao The Last Jedi e ao The Rise of Skywalker, mas eu queria corrigir isso para nota 1 para ambos, porque acho que nota 0 não existe. Nota 1. Sim, eu queria corrigir porque não quero ser injusto com os filmes, não é? E eu é que sou odiador. E não quero ser injusto, vou dar 1. E já agora, como o Dagod não esteve nesse nosso programa da semana passada, se calhar se querias dizer qualquer coisa sobre a última trilogia do Star Wars. Para mim foi a melhor trilogia de sempre, não é? Não só de Star Wars, como qualquer outro filme. Nunca tinha visto algo tão bom na vida. Estou a gozar um bocado, não é? Obviamente. É assim, o primeiro filme não foi mau. O episódio 7. Obviamente tu vês aquilo e eu lembro-me de nós estarmos todos a sair do cinema e vocês, já não me lembro quem exatamente, acho que foi talvez o Nuno ou assim, que estava a dizer que não tinha gostado porque o filme era basicamente uma cópia do outro filme antigo, não é? Como é que se chama o primeiro? Episódio 4, né? New Hope, é como lhe chamam agora, né? Yeah. Portanto, a história, né? A plot, então, principalmente, quanto mais
de alto vírus, a plot, mais parecido fica, né? Obviamente. E tem semelhanças, tem bastantes semelhanças. Tu podes olhar para um filme e dizes, ok, isto é aquela história, mas contada com outras personagens e com uma Death Star maior. Sim, yeah. Mas ainda assim, o filme não é horrível. O episódio 7 não é horrível. Tanto que aquilo vendeu para caraças, né? As pessoas queriam ver um filme de Star Wars e foram ver. E foram ver várias vezes. Porque aquilo fez o dinheiro que fez. A quantidade de semanas que nós tivemos que esperar até finalmente arranjar bilhetes. Sim, eu lembro-me. Foi para aí a quinta semana que nós fomos ver. Aquilo foi ridículo. O filme em si não é mau. Tem um ou dois momentos mongoloides. Por exemplo, sei lá, tudo o que tem a ver com a Rey e a Força, não é? Basicamente. Porque eu lembro-me que ela conhece o Han Solo, tanto está ela e o Finn, ou ela e o Poe, já não me lembro. Mas elas encontram o Han Solo e eles começam a dizer bacuradas sobre a Força, não é? E basicamente o Han Solo tem que lhes dizer, epá, isso não é nada assim, porque para eles a Força era tipo uma lenda, não é? Sim. Que não é esquisito, o universo é grande e não há tipo Jedi já à pasada por todo lado, não é? Não é esquisito a cena da Força ser uma lenda. Mas eles passam de a Força e tudo o que nós sabemos sobre a Força é uma lenda, por exemplo, às 10 da manhã, para ao fim da tarde ela estar a usar poderes da Força, não é? O que é esquisito, Sim. diria eu. Esquisito. Sem qualquer tipo de treino, não é? Sem saber fazer nada. Faz naquele seguro, naquele guarda. Faz trick. aquele mind trick, não é? Sem ela sequer James saber Bond, que era né? possível. Para quem não sabe, era o James Bond. Era o Daniel Craig, não é? Que faz Daniel James Craig. Bond. Yeah. Ele fez esse, ele disse que queria entrar bué, então fez esse papel. Pronto, e não há nada contra isso. A única cena esquisita aí é que ela passa de saber que a Força, ou passa de achar que a Força é tipo uma lenda, a fazer mind tricks, tipo no mesmo dia, né? Pronto. E ninguém lhe disse que era possível fazer mind tricks. Ela tipo lembrou-se e fez. Há todas aquelas situações de interações dela, não é? Com o Kylo Ren, em que o Kylo Ren está a tentar ler os pensamentos e não consegue, como é que é possível, não é? Com o nível de força que eles mostram que o Kylo Ren tem, depois não consegue fazer tipo uma cena banal à gaja, mas whatever. E depois na fase final em que tens um Kylo Ren ferido, a ter que combater com ela e basicamente a sussurrar-lhe ao ouvido a dizer, olha, a força existe, lembra-te. E ela, é verdade, a força existe, e de repente ganha o combate. É esquisito, né? É esquisito. Mas pronto, ainda assim o filme não é horrível e vê-se bem. E quando nós vimos esse filme, até pensámos que a história ia num bom caminho, certo? Quando sais do cinema, olhas para isso e dizes, isto parece ser qualquer coisa. Pronto, há aqui coisas, né? Que obviamente é por causa da nostalgia, vamos fazer uma história semelhante, a ver se isto pega. Mas pronto, esse filme não é horrível. É para aí o quê? Um 7 ou um 8, para mim, se calhar. E toda a gente sim. gostou da Rey, apesar de tudo, não é? Sim, claro, não há nada, nenhum problema. Tirando estas 2 ou 3 situações, né, que eu falei há pouco, não há absolutamente nada contra essa personagem. Os outros 2 filmes já não são bem assim, não é? Eu, Last Jedi, considero como sendo um mau filme de Star Wars. Simplesmente porque eles tinham uma história já começada e decidiram ignorar. Vamos não seguir esta história desta trilogia que estamos a fazer um filme a meio. Não é? Parece-me uma boa decisão. E decidiram fazer uma cena completamente diferente. Ignoraram as personagens todas que tinham e foram fazer cenas aleatórias, né? É ridículo aquilo. Só O cada Ryan meia Johnson hora. mostrou o dedo ao J.J. Abrams pelo episódio 7 e o J.J. Abrams vingou-se no episódio 9 a mostrar o dedo também ao Ryan Johnson. Só que nós não deveríamos ter que ver essas coisas. Eles podiam andar a fazer manguitos um ao outro no setting, no set de cinema, não é? Não tinha que ser no ecrã. Sim, onde é que estava o plano para 3 filmes, né? Não vi nenhum, não vi nada. Aquilo é uma palhaçada, não é? Pronto, tiveste aquela palhaçada toda, tiveste os gajos a matar o Snoke, que ele achou que, fixe, era se o Snoke morresse a meio do segundo filme, e então mata o vilão, de uma maneira boa ridícula, né? Boa ridícula. Depois tens aquela luta final que, à primeira visualização, é tipo bué fixe, não é o final, é naquela sala vermelha, não é? Depois do Snoke Contra os morrer. guardas. Sim, a sala Yeah. do Snoke, também gostei Contra na a Royal altura, Guard. mas depois vês mostraram que estava aqui- muito mal feito. Exatamente. Tu vês aquilo a primeira vez no cinema e é só flashes e não sei o quê, Yeah. e cenas, porrada, whatever, e nem paras para pensar, não é? Obviamente, algumas pessoas terão percebido, espera lá, estes gajos não têm poderes da força, não usavam poderes da força antes, o que é que aconteceu durante esta luta?
E eles esqueceram-se que tinham poderes da força. A Rey é normal, não é? Porque ela tem má memória. Mas o Kylo Ren podia-se ter lembrado que tinha poderes da força. Exato. Não os usam, não é? Claro. E porque senão a luta acabava instantaneamente. E depois percebes, através de outros vídeos de outras pessoas, que toda a coreografia daquilo está horrível, não é? Desde armas a desaparecer, porque senão tinham morto os personagens principais, aos duplos, não é? Aos stunt doubles que estão a fazer de guardas, terem que ficar à espera que os atores cheguem ao sítio certo nas animações que têm que fazer da luta, na coreografia. Aquilo está um bocado ridículo, não é? Quando vês aquilo então em slow motion, meu Deus. Mas pronto. Esse filme, pá, não sei. Não é um Mario. O filme é melhor do que um. Porque é simplesmente um mau filme de Star Wars, né? Mas não deixa de estar inserido nesse universo. Mas para mim dei um porque destrói o universo, desrespeita as regras e destrói a personagem do Luke Skywalker. Para mim é suficiente Sim, para o castigar com essa nota. Mas eu sei que estou sim. a exagerar, eu reconheço. Está a exagerar um bocado, acho eu. Mas eu diria que esse filme é para aí um 3. Num dia bom é um 4. Mas lá está, é só um filme que funciona. Se tu vires aquilo como sendo um, um filme sci-fi, que nem sequer pensas isto é Star Wars. Se não pensares que aquilo é Star Wars, aquilo é um filme sci-fi. Qualquer, genérico. E funciona dessa maneira. Continua a ser um mau filme. Um filme independente, eu dava uma nota também mais ou menos a esse nível. Se aquilo não estivesse no meio da trilogia, o filme era para um 4 ou 5, não é? Claro que não podia ter o Luke Skywalker a fazer cenas estúpidas e não sei o quê. Tinha que ser uma cena isolada, não é? Whatever. Podia ser as outras personagens, não é? A Rose Tico e o não sei o quê, podiam estar lá todos. Não podiam era estar os outros, não é? Mas não foi isso que eles quiseram fazer. Meteram aquilo no meio da trilogia e pronto, whatever, lá vai disto. Depois veio o outro marmelo e tentou corrigir cenas, não é? No último filme, aquilo foi ridículo. O último filme, meu Deus. Acho que ele queria fazer 2 filmes e não deixaram. Foi, aquilo claramente está ali conteúdo para mais do que um filme. Que obviamente não deixaram, não é? Por alguma razão, provavelmente que já sabiam que aquilo ia dar merda e então não quiseram perder dinheiro 2 vezes e obrigaram-no a fazer aquela porcaria, assim. Tanto que acho que houve ali muito meter as mãos de outras pessoas, não é? Ele a querer fazer cenas e os gajos acima dele a dizer não podes fazer isso. Sim, Ou sim. tens que fazer assim. Pronto. Por uns lados, uma das cenas até foi bom, porque o J.J. Abrams acho que queria pôr no filme, tanto para além de todo o conteúdo que o filme já tem, ele ainda queria ter mais coisas com o Finn a ser gay, ou que era, com o Poe, não é? Queria fazer essa relação dos dois. Não tenho a Porque é isso que o certeza, filme porque precisa. ele também queria dizer muito algo à Rey que nunca disse, não é? Pois. Que se calhar calhar queria era dizer à isso. Rey que estava apaixonado por ela. Portanto, não Sim, tenho mas bem isso... certeza de qual era a inclinação sexual Não, do mas Finn. dizem que ele queria dizer a ela que era force sensitive. Pois sabe-se lá. também já ouvi dizer isso. Também já ouvi. Yeah. Mas lembra-te que eles pensavam todos que iam morrer, não é? Portanto... Oh rei, olha, eu sou force sensitive. Morreram todos. Sim, mais valia Enfim, dizer não é? antes, não é? Ou a rei usar o poder da força e retirá-los da cena da areia. Detalhes. Não, isso não funciona assim. Yeah. Né? O filme tem tanta falha que não dá, não é? Precisavas de horas para somar as falhas do filme, não é? Portanto, teria um vídeo muito maior do que a duração do filme. E a cena é, enquanto eu digo que o Last Jedi é um mau filme de Star Wars, o Rise of Skywalker nem sequer um filme é, não é? Portanto, nem sequer chega a ser um mau filme. Está abaixo disso. Portanto, o Rise of Skywalker é para aí um 1 ou um 2, como o Mário diz. Porque aquilo não funciona de maneira nenhuma, nem despegado dos outros filmes, nem pegado. Está simplesmente mal feito, não é? O pacing está completamente errado. A plot é ridícula, e para além de contradizer N coisas de N outros filmes anteriores. E depois tens as tentativas que o gajo fez de corrigir coisas que o Rian Johnson fez no outro filme, mas quando ele tenta corrigir, basicamente tens uma personagem que aparece, diz uma linha, uma frase, e vai-se embora, e é isso, está corrigido. Não Enfim, teve não é? tempo Mais para valia não mais. aparecer. Sim, mas mais valia não ter perdido esses 5 segundos e usava esses 5 segundos para o Finn e o Poe serem gays. O problema disto tudo foi o Lacerda.
Se o Last Jedi não tivesse sido feito por esse gajo Sim. e tivesse sido feito pelo J.J. Abrams, ele fez o primeiro, Mas porque não tinha fez que o haver um segundo? plano. O problema é que Sim. tinha que haver um Todos os plano e eu filmes não deviam ter havia. sido feitos pelo J.J. Abrams. Sim, e fosse Com mal todos era os mal. defeitos que poderiam ter na mesma, mas ao menos era uma pessoa só a pensar. Sim. Não é? Olha o Batman, não, o Justice League. O outro Sim. foi para lá e andou a fazer merda no filme, porque não tinha as ideias do Snyder, não é? Os filmes da DC têm Sim. todos esse problema. Aquilo é tipo 30% dos filmes saem bem, os outros 70% saem mal. Porquê? No caso da Marvel, por exemplo, tens uma pessoa que tem lá em todos os filmes e que está a fazer ligação daquilo tudo e está a Sim, sim. garantir que aquilo sai uma história, apesar de haver filmes que são isolados de outros e que estão a falar coisas isoladas, mas há tipo um fio condutor no meio daquilo tudo. Na DC não há ninguém a fazer isso. E então cada gajo vem e diz: este filme agora vai ser sobre A, e o outro filme vai ser sobre Z. E depois dizem: este filme A e o filme Z estão tipo na mesma cena. Não, não funciona. A saída do Zack Snyder foi muito complicada para a DC Comics. Sim. Enfim, Lá está, era uma pessoa que tinha uma visão e de repente aquilo começou a tornar-se em algo muito estranho, não é? Com o Joss é. Whedon a tentar fazer dos filmes deles uma espécie de filmes da Marvel. Pois, mas não funciona, não é? Não funciona, não. Porque a DC e a Marvel não tem nada a ver uma com a outra. E pronto, Sim, não pessoal. é impossível tu fazer. Desculpa, não é impossível tu fazeres aquilo. Agora, tinhas era que fazer isso de base. Não é tipo, agora vamos ter uns filmes que são tipo mais adultos ou whatever, como quiser chamar a coisa, mais negros ou sei lá o quê. E depois no meio tens um que é tipo o circo, não é? Sim, exato. Não Sim, funciona sim. assim. Sim. Mas pronto. E pronto, pessoal. E Chegamos ao notas? fim. Já destas notas. Já. Já Já deu, dei. já deu. Ele já Já deu. deste. Mas por acaso é engraçado, porque pensando melhor, o Rise of Skywalker, ao tentar corrigir o The Last Jedi, consegue fazer um filme pior. Eu concordo com isso. Portanto, mais uma vez eu vou corrigir a minha nota. Né? O Last Jedi passa a ter uma nota 2 e o Rise of Skywalker passa a ter nota 1. Para realmente Consegui subir a nota. eu dizer que um é pior que o outro. Consegui subir a nota Last Jedi. O Last Jedi passou de 0 para 2, não é mau? Estamos a começar a ser chilos, pessoal. Temos de ter calma. Sim. Porque dar Sim, 2 aos filmes, isto não pode ser assim, não é? Tem que ser uma vez sem algumas exemplo. pessoas ainda vão dizer que eu para a semana já vou no 3. Não, Sim. prometo que não, prometo que agora parei. Ok. Então vá, pessoal. Chegámos ao fim. Mais um conversa com a AK Games. Espero que vocês tenham gostado. Nós gostamos de fazer estas conversas para vocês. E se vocês Espetacular. tiverem algum tema que vocês queiram ver aqui a ser falado por nós, escrevam nos comentários, dropem um like e vejam mais conversas connosco. Bye bye! Obrigado, pessoal. Tchau. Deus, até para a semana.